Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Eureka. A aula de hoje terá por tema função afim ou função do primeiro grau. Essa função também é chamada de função polinomial do primeiro grau, em função de você ter um polinômio onde o x é elevado ao expoente 1, por isso do primeiro grau. A representação genérica da função do primeiro grau é f de x igual a ax mais b, onde o a é chamado de coeficiente angular, a de angular, não esquece, e o b chamado de coeficiente linear. Nós vamos ter aí duas aulas especiais somente para tratar do coeficiente angular e do coeficiente linear. Dá uma assistida e aí você vai ver isso de forma bem mais tranquila, tá ok? Há um caso específico de função afim, que é a chamada função linear. Isso ocorre quando b é igual a zero. E aí eu tenho dois pontos para te chamar a atenção. O primeiro ponto é o seguinte: o teu gráfico vai passar pela origem, certo? O segundo ponto é que as grandezas representadas no gráfico são diretamente proporcionais. Então fica tranquilo de identificar os valores do gráfico por conta desta proporcionalidade. Na aula em que eu trato de coeficiente linear, eu explico isso com bem mais detalhes. Tá tranquilo? Outro ponto importante é o seguinte: quando eu violo a regra da função linear e aí eu faço a igual a zero, eu vou ter o seguinte: a função ela vai se chamar função constante. Vai ocorrer a seguinte situação: para qualquer valor de x que eu tiver no meu gráfico, o valor de y vai ser o mesmo. Então, qual vai ser o valor de f de 2? Nesse caso aqui, 3. O valor de f de 3? 3. O valor de f de 4? 3. E qualquer valor de x vai ter o mesmo valor de y. Essa é a chamada função constante, a representação gráfica é essa que está aí. Um outro ponto ainda muito importante a respeito de função afim é o cálculo da raiz ou zero da minha função. Como é que eu faço para fazer isso? Para calcular a raiz. A raiz é o valor de x para quando y for zero. Então, eu faço f de x igual a zero e quando ocorre essa situação, o valor de x que eu vou encontrar vai ser o valor da minha raiz. Então, o exemplo aqui é o seguinte: f de x é igual a x mais b, é a representação genérica. Se eu faço f de x igual a zero e passo b para o outro lado, obviamente ele vai com sinal negativo. E passo o a dividindo, eu vou ter x é igual a menos b sobre a. Tranquilo? Esta é a formulazinha que eu uso para calcular a raiz da minha função afim. Exemplo prático: f de x igual a 2x menos 5. O 5 passa para o outro membro com o sinal trocado, vai passar positivo. E o 2, posteriormente, vai passar dividindo. Então, a raiz da minha função vai ser x é igual a 5 sobre 2. Tá ok? Estas foram as considerações iniciais a respeito de função afim. Dá uma olhada na aula que a gente tem sobre o coeficiente linear, sobre o coeficiente angular e um abraço bem grande para você. Até a próxima.